Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o ser humano por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está aqui na Igreja do Divino Espírito Santo no Estácio de Sá, participando conosco deste 3º domingo da Quaresma, bem como todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando pela transmissão ao vivo, pelo canal do YouTube da Igreja, e todos aqueles que ainda ao longo deste dia vão acompanhar, vão assistir essa transmissão. Tenho certeza que a atitude de Jesus enérgica, narrada neste Evangelho, mexe com a gente. Fez um chicote de cordas e agiu de forma enérgica, expulsando todos aqueles que estavam comercializando bois, ovelhas, pombas e trocando dinheiro dentro do templo. A pergunta que eu e você deveríamos fazer é: por que agiu assim? Não sei se notaram, mas no Evangelho de hoje há 2 momentos que, entre aspas, interrompem a narrativa. São 2 momentos em que os discípulos com que entrassem em cena para nos ajudar a compreender por quê. Logo após Jesus ter feito o que fez, os discípulos entram em cena e está dito: seus discípulos lembraram-se do que diz a Escritura. E vem do Salmo 69, isso aqui: o zelo por tua casa me consumirá. Um modo dos discípulos dizerem que a atitude de Jesus estava justificada pela palavra. E não só, no livro do profeta Zacarias também está dito que o Senhor dos Exércitos tiraria do seu templo todos os comerciantes. E por quê? Porque nós, seres humanos, somos muito capazes
inverter as coisas, de mudar a finalidade das coisas. Para que serve o templo? Por que nós estamos aqui? O templo é um espaço comum, onde eu e você podemos manifestar em comum a nossa fé. Mas nós não podemos mudar a finalidade do templo. É um local comum de encontro de todos com Deus e de Deus com todos nós. Jesus nos deixou uma lição muito clara. Aquilo que nós chamamos de igreja, aquilo que nós chamamos de templo, aquilo que nós chamamos de casa de Deus, é lugar de oração, de encontro íntimo com o Senhor, e não local de comércio. E aqui já vai o aviso: a pior coisa que pode acontecer numa religião ou nas religiões é fazer uso indevido da religião e transformá-la num comércio, num negócio. Não à toa, de vez em quando aparecem uns slogans por aí do tipo: pequenas igrejas, grandes negócios. Eles pediram um sinal, que Jesus justificasse por que estava agindo assim. E a resposta de Jesus demonstrou que eles não eram capazes de interpretar a palavra. Destruir este templo e em 3 dias o reerguer. Os seus interlocutores entenderam que Jesus estava falando do templo físico. Novamente vem os discípulos em nosso auxílio e o que dizem a partir da ressurreição. Ele estava falando do templo do seu corpo. E é preciso que eu e você compreendamos o sentido que Jesus quis dar ao seu corpo como templo, porque mais adiante Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Mas os discípulos só conseguiram compreender a resposta de Jesus depois da ressurreição. E como o Evangelho de João foi escrito provavelmente 60 ou 65 anos depois do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, depois do seu ministério público, então agora a gente compreende por que a narrativa contém essas duas palavras dos discípulos, para podermos ajudar a compreender esta atitude enérgica de Jesus e compreender que Jesus é o único autônomo por natureza. O que é autônomo? Não estou falando da autonomia do taxista, não. A palavra autônomo significa lei para si mesmo, norma para si mesmo. E Jesus, enquanto o Verbo de Deus encarnado, é o único que é norma para si mesmo e é norma para todos nós. E agora sim, a gente pode compreender e lançar luz na primeira leitura, que colocou diante de mim e diante de você os 10 mandamentos, que selam a aliança de Deus com o seu povo, onde Deus faz com que este povo se torne propriedade sua. E por que ele tem direito de fazer isso? Porque foi ele que tirou o seu povo da escravidão do Egito, fez o povo passar das mãos do faraó para as mãos dele. Nas mãos do faraó, o povo só encontraria o quê? Sentença
morte nas mãos de Deus, ainda que estivessem num local onde a vida, humanamente dizendo, não pode acontecer, no deserto, local de morte, Deus era o único capaz de garantir a vida do seu povo. De tal modo que os 10 mandamentos que selam a aliança mostram que existem obrigações recíprocas. Da parte de Deus, o que lhe compete? Compete garantir a vida do ser humano, lá onde a vida do ser humano não alcança garantia alguma. Da parte do ser humano, cabe colocar-se com total confiança nas mãos de Deus. Mas tudo isso dentro de um mínimo necessário para que as relações sejam relações capazes de promover a vida e manter o ser humano em liberdade. Vejam, não é difícil para Deus libertar o ser humano da escravidão. Não é. Deus tem o seu braço estendido, sua mão potente, Ele pode. Mas o que eu e você muitas vezes não percebemos é o seguinte: se para Deus é fácil dar ao ser humano a liberdade, difícil é para nós nos mantermos livres. Facilmente eu e você nos colocamos e colocamos os outros de novo em situações de opressão e de escravidão. Somente em Deus e no mínimo necessário, que os 10 mandamentos, eu ousaria dizer, são o mínimo necessário para que eu e você sejamos sempre capazes de nos mantermos com vida e em liberdade, e de também ajudarmos os outros a permanecerem vivos e na liberdade. Muitas vezes eu e você olhamos para os 10 mandamentos e pensamos apenas nas obrigações, como se os 10 mandamentos nos obrigassem, quando na verdade os 10 mandamentos servem para promover em mim e em você vida e nos manter em uma situação de vida, a fim de que eu e você não cometamos esta usurpação que está narrada no Evangelho. Porque nós, seres humanos, muito facilmente usurpamos, é mais do que furtar e roubar, tá? Usurpamos o direito de Deus na nossa vida. Jesus quis purificar, sim, o templo, mas quis indicar novamente o sentido do templo. Casa do Pai, casa de oração e não casa de comércio. E eu e você precisamos, como disse, ouvindo São Paulo, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós, ouvir esse Evangelho e dar a Jesus a plena liberdade para continuar fazendo um chicote de sua graça e expulsar de dentro de nós, de nossa mente, do nosso coração, da nossa consciência, expulsar de nós tudo aquilo que, ao invés de nos comunicar vida, está nos encaminhando para a morte. Que eu e você possamos acolher a proclamação deste Evangelho hoje com essa perspectiva, uma perspectiva libertadora, onde Jesus quer realizar na minha vida e na sua a libertação que eu e você tanto precisamos. Libertação que vai nos devolver uma condição nova de vida, onde eu e você assumimos a graça de Deus em nós, que nos tornou, por Cristo, com Cristo e em Cristo, filhos, filhas.
Os judeus pediram a Jesus que desse um sinal que justificasse a sua atitude. Jesus deu o sinal, mas eles não entenderam. O sinal é a sua ressurreição, é a vitória sobre a morte. E São Paulo, na segunda leitura, disse: os judeus pedem sinais, os gregos querem entender pela sabedoria. E Paulo diz: nós professamos Cristo, e Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas salvação para todo aquele que nele acredita. Mais do que ficarmos espantados com esta atitude enérgica de Jesus, deveríamos dizer a Ele, pedir a Ele, com toda a sinceridade, que também realize uma profunda limpeza em cada um de nós, que nos conceda a sua graça, para que eu e você olhemos para os 10 mandamentos, não como uma realidade que para muitos parece que é um Deus querendo tirar nossa liberdade, e exatamente o contrário. Deveríamos aprender com os mandamentos de Deus o sentido da vida que Deus nos concede, e mais, Ele quer que esta vida seja vivida de maneira plena, em liberdade. Terceiro domingo da Quaresma, cada vez mais próximos da Páscoa. A cada semana, a cada domingo da Quaresma, uma experiência nova nos é comunicada pela palavra de Deus, mas eu e você precisamos nos perguntar o quanto temos permitido que esta palavra que está sendo proclamada e a nós comunicada tenha encontrado em mim e em você acolhida, abertura, e o quanto eu e você temos deixado esta palavra agir também energicamente em cada um de nós. Jesus fez um chicote de cordas, mas nós aprendemos que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, corta dos 2 lados, isto é, tem a propriedade de penetrar profundamente na nossa consciência, no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, no profundo do nosso interior, e redimensionar toda a nossa vida, a fim de que a gente volte a viver as relações para com Deus e com o próximo, não apenas de maneira sadia, mas para que a gente aprenda a praticar uma religião pura e sem mancha. E São Tiago vai dizer que a religião pura e sem mancha é aquela que não usa a palavra para denegrir a vida dos outros, e mais do que isso, aquela que vive esta palavra na força da caridade. Sejamos capazes de ver nesta atitude enérgica de Jesus, não um ato de violência, porque não cabe, mas cabe sim ver nessa atitude de Jesus um verdadeiro ato de caridade, porque só o amor pode redirecionar o nosso modo de nos relacionarmos, como eu disse, com Deus, com o próximo e com a gente. Um minutinho de silêncio para a gente pensar nisso e dizer, se tivermos coragem: Senhor, age energicamente com o chicote da sua graça e expulsa de mim tudo aquilo que não promove em mim vida e liberdade.